Namastê! Vamos agora falar sobre o pai. Nós fizemos sobre a mãe e agora sobre a sua relação com o seu pai, na mesma sequência. Teta Healy, Ho'oponopono, FT. Na verdade, Teta Healy, FT, Ho'oponopono, mas não há importância a ordem, tá? Mas o que quer dizer? A relação com o seu pai é a relação do seu masculino. Como que você tá com o seu lado yang? Por que você procrastina tanto? Por causa do seu relacionamento com seu pai. Seu relacionamento com seu pai interno, seu pai interior. O pai é muitas vezes aquele que vai te dar proteção, que vai te dar segurança, garantias. E se você não viu isso no seu pai de alguma forma, você não vai ver isso em Deus. Porque nós temos no nosso inconsciente coletivo a ideia de Deus como homem, como pai, né? Por máximo que talvez você fale, Diana, mas hoje eu tenho uma religião tal e para mim eu não acredito que Deus seja assim, como o cristianismo colocou. Para mim é um Deus e uma deusa, para mim Deus é o próprio universo e tal. Mas no inconsciente coletivo, Deus é um homem e é pai. Então isso está em você impregnado de alguma forma. Então a forma como você vê o seu pai é a forma como você está vendo Deus. Então se você via seu pai como um homem fraco, que você não podia contar com ele, é essa relação que você vai ter com Deus. Por máximo que você fale, eu tenho fé em Deus, mas lá no seu inconsciente, Deus é alguém que você não pode contar com ele. É alguém que marca, mas chega na hora, dá para trás. É alguém que você pede, ele diz sim, mas no fundo ele está falando não, ele não tem palavra, porque o seu pai foi assim. Ou então o seu pai foi super protetor. O que é um pai super protetor? É um pai que não confia em você, que não acredita em você, então você também não vai acreditar. Você vai ter um relacionamento de ressentimento com Deus. Porque se o seu pai fez tudo por você, você vai sempre ter aquela ideia, meu pai tem que fazer tudo por mim. Aí você vai ter a ideia, Deus tem que fazer tudo por mim, então Deus não vai fazer. Aí você vai ficar ressentido. Você vai ficar numa relação de mágoa com Deus. Então é por isso que é preciso recuperar o relacionamento com o seu pai, para que você recupere o relacionamento também com Deus, tá bom? Então eu quero que você fique comigo nessa, de eu descruzar minhas pernas, porque eu sou muito à vontade, né? Muito à vontade. Se deixar, então vamos descruzar as pernas. Para FT, por exemplo, não tem essa necessidade de descruzar as pernas, mas para o Teta Healy é bom, para energia ir correndo. Então, eu fecho os olhos. Você permite que toda essa desconfiança que você tem da força do seu pai, toda essa tendência que você tem de desconfiar que seu pai realmente teve uma força masculina, que o seu pai é forte e que essa força vem para você, que de honrar essa força masculina que vem pela linhagem do seu pai, que toda essa desconfiança que existe em você seja removida de todos os níveis, resolvida no nível histórico e enviado para a luz. E que no lugar você já aceita a força da sua linhagem masculina, a força que o seu pai tem em você. Você me permite? Que toda a dor que você comprou da sua mãe, por ela ter sido traída, rejeitada, abandonada, explorada pelo seu pai, toda essa dor que você compra da sua mãe para honrar sua mãe, seja agora descriada, revogada, removida de todos os níveis, resolvida no nível histórico e enviado para a luz. E que no lugar você já compreenda que a história da sua mãe e do seu pai é uma questão deles. Que você já para de querer resolver essa história, compreendendo que o que é deles, o que é seu. Você me permite?
Que a crença, meu pai foi um homem fraco, seja removida do seu nível primário. Que a crença, eu sou uma pessoa fraca, seja removida de todos os níveis, resolvida no nível histórico e enviado para a luz de Deus, permite? E que você já aceita essa força masculina que há em você. Que o seu masculino vibra em você, você me permite? Que essa liderança selvagem que há em você, esse líder selvagem, esse selvagem da floresta, esse selvagem natural, o líder, esse líder que sabe delegar, que sabe confiar, que isso seja ativado em você agora. Que seja trago em você a liderança do leão, a majestade do leão, a imponência do leão, a força do leão. Que você sinta em todos os seus níveis, no seu DNA. Você me permite? Aqui vai avisando, principalmente quem estuda muito arquétipo, aprendeu que o arquétipo do leão é um arquétipo negativo. Só que o que me informa aqui é que o leão é líder. Ele é imponente. Ele impõe respeito. Ele impõe respeito no sentido positivo, que é natural ele ser respeitado. É natural que façam por ele, porque ele é muito merecedor, ele se sente merecedor. Então é num sentido positivo, num sentido de merecimento, de força, força que é reconhecida. Agora eu vou fazer comando sobre abandono. E talvez você fale, mas meu pai não me abandonou. Mas aqui vai me falando que se você está aqui é porque em algum ponto seu pai te abandonou. Quando um pai ele é super protetor, ele também abandona, porque ele abandona o seu lado forte. E quando o seu pai ele não corresponde ao amor da sua mãe, também há um abandono que você compra. Então, por isso que vão vir esses comandos agora de rejeição, de abandono. Você me permite que a crença, meu pai nunca esteve presente nos momentos mais importantes da minha vida. Quando eu mais precisei dele, ele não estava lá. Ele não me apoiou. Ele não me deu o suporte que eu precisava. E eu precisei me virar sozinha. Que isso seja removida de todos os níveis, resolvida no nível histórico e enviado para a luz de Deus. Você me permite? Que você já tenha a compreensão de que o seu pai fez o melhor que ele podia, com a consciência que ele tinha. E que você já para de ver o seu pai como um super-herói. Você me permite? Toda essa sua visão infantil de se decepcionar com o seu pai, toda essa ideia de que o seu pai te decepcionou porque ele era homem, imperfeito. Que toda essa ideia
de que o seu pai é uma grande decepção para você, e toda essa tendência de você sentir superior a seu pai, todo vício de achar que você é superior a seu pai, que você é melhor do que o seu pai, de que você está acima do seu pai, que isso seja descriado, revogado, removido de todos os níveis, resolvido no nível histórico e enviado para a luz de Deus. Você me permite? E que no lugar você tenha a compreensão de que o seu pai veio primeiro que você já sabe na perspectiva do Criador o que é honrar pai e mãe, que você já sabe que você pode honrar o seu pai sem precisar seguir o caminho dele, que você pode honrar o seu pai sem precisar ser como ele, sem precisar concordar com ele, mas que você honra e respeita o seu pai. Você me permite? Que a crença, meu pai nunca percebeu a minha dor, meu pai nunca percebeu a minha fragilidade, sempre ficava me cobrando, sempre ficava apontando o dedo para mim, me ridicularizando para os outros. Que toda essa dor do constrangimento, de sentir que o seu pai nunca achava que você estava bom, de ficar te comparando com seus irmãos, de ficar te comparando com seus primos e sempre te diminuindo, que isso seja removida de todos os níveis, resolvida no nível histórico e enviado para a luz. E que no lugar você já compreende, meu pai fez o melhor para mim, com a consciência que ele tinha, e que você já compreende que se ele te comparava com os outros, isso era o nível de consciência dele, mas que você já não precisa mais aceitar essas comparações. Você me permite? Toda essa vergonha que você sente do seu pai, que ele era a vergonha da família, que ele não trabalhava igual os outros homens. Você tem essa tendência de comparar o seu pai com o pai das outras pessoas, que os pais das outras pessoas eram mais ativos, mais fortes, mais determinados, mas o seu pai era um fraco, preguiçoso. Toda essa vergonha, desse julgamento que você faz com relação a seu pai, seja enviado para a luz de Deus, e que no lugar você compreende como respeitar e amar o seu pai, mesmo sem concordar com os hábitos e atos dele. Você me permite? Que todo esse vício que você tem de culpar o seu pai pelos problemas financeiros que a sua família teve e que hoje você tem, de dizer, toda a dificuldade que passamos foi pelo mau investimento que o meu pai fez do dinheiro. Meu pai investiu o dinheiro tão errado que perdemos a herança, que perdemos um investimento, que perdemos casa. E esse mau investimento que ele fez levou a família a uma falência. E por essa falência, que nós passamos por toda a humilhação que tivemos que passar, que eu não pude ter a educação que eu precisava ter, então eu tive que conformar com uma vida medíocre.
toda essa tendência que você tem de culpar o seu pai, de responsabilizar o seu pai, que isso seja removida de todos os níveis, resolvido no nível histórico e enviado para a luz de Deus. Você me permite? Que você já para de ficar culpando o seu pai pelos desafios que você está passando hoje, pelos desafios de prosperidade, desafios nos seus projetos profissionais, seja passar um concurso, que toda essa tendência de culpar o seu pai por se sentir fraco diante dos desafios, seja descriado, removido de todos os níveis, resolvido no nível histórico e enviado para a luz. E que no lugar você já assume a responsabilidade diante dos desafios que você tem. Que você assume os desafios que você precisa assumir. Você me permite? A cura do relacionamento com o pai, ele vai iniciar com o relacionamento com a sua mãe. Porque é você entender que a sua mãe, ela não precisa da sua proteção. Ela não precisa do seu sacrifício. Então, quando você entende isso, que a sua mãe não precisa do seu sacrifício, da sua proteção, aí sim você tem condições de curar o relacionamento com seu pai. Por isso que é muito importante você fazer os exercícios sobre mãe, fazer EFT de acordo com a sua história em relação à sua mãe, perdoar a sua mãe, para aí sim você chegar no seu pai. Para chegar nessa visão de que o seu pai é um homem. Esse é o desafio que a sociedade está tendo agora. Que a sociedade, enquanto uma sociedade muito bélica, muito masculinizada, é entender que o masculino não é esse ideal de perfeição, de força, de fantástico, mas que há um humano. E que no masculino há um feminino, há uma fragilidade. Então é você entender isso no seu pai, para ver que ele não foi o algoz da sua mãe, o grande culpado por todo o sofrimento da sua mãe, mas que ela tem poder, ela teve poder de decidir ter sofrido. E agora você tem poder de decidir uma nova vida para você, para os seus filhos, mas que para isso você precisa respeitar o seu pai, e respeitar no sentido de honrar essa energia masculina, honrar a vida que ele te deu, a vida que você pode ter graças a ele, e toda essa força masculina que vem da linhagem do seu pai, mas que está em você. E que foi ativado aqui, mas que você pode sempre rever para ativar essa energia masculina. Que você sente essa luz azul cobrindo todo o seu corpo, esse azul, e vai se tornando um verde, ativando toda a força masculina que há em você, que é seguro ativar o seu lado yang, seu lado masculino, que é o lado da ação, do agir. Você me permite? Isso, muito bom. Muito bom, pode abrir os olhos. Nossa, é tão engraçado, 19 minutos ficou parecendo que foram alguns minutinhos. Muito bom. Sendo muito bacana fazer esse curso, né? Porque eu nunca cheguei a fazer nesse formato. Eu já fiz alguns, mas era bem conteudista. Eu li um livro, aí eu resumi o livro e fazia o curso. Então tinha um programa, era bem coisa de professora de história. E agora sim está sendo um curso feito por uma terapeuta, né? Por uma terapeuta holística. Então está sendo muito gostoso, e muita gratidão a você que está aqui acompanhando meu trabalho, tá? Então agora vamos passar para os próximos vídeos, fazer um EFT.